Sr. Eduardo, que idade é que tinha quando se deu o 25 de Abril de 74? Se eu nasci no dia 1 de dezembro de 1930, em 25 de abril de 1974, tinha 43 anos. Portanto, lembra-se bem do que é que foi aquela época. Onde é que estava precisamente quando se deu o 25 de Abril? Estava na cidade de Climane, que era o distrito da Zambésia, província de Moçambique, onde já estava lá desde 30 de janeiro de 1950, regressei a Moçambique. E o que é que fazia na altura? Quando fui para lá, passado pouco tempo, fui convidado para fazer para ir trabalhar, e depois entrei como funcionário público para a administração do Conselho de Climane. Quando é que foi para lá? Em setembro de 1950. Dá-se o 25 de Abril, o que é que estava a fazer nesse dia? Naquela altura eu trabalhava com os meus irmãos e com o meu pai, com a minha mulher e com as minhas cunhadas e com a minha mãe. Éramos 5 homens e 5 mulheres que trabalhámos por conta própria em diversos sectores. Tínhamos 5 sectores diferentes. Como por exemplo? Tínhamos salinas com 10 hectares, mais próximas da cidade de Climane. Tínhamos estabelecimentos comerciais, éramos importadores, representantes do azeite leão aqui de Sertã. Importávamos sardinhas e carapaus de Vila Real de Santo António e de Matosinhos, e éramos representantes ao norte do rio Zambeze, que corta Moçambique ao meio, dos vinhos Irmãos Unidos. E éramos representantes. Além disso, tínhamos uma oficina em que o meu irmão Ernesto era o diretor, porque era um mecânico espantoso, uma oficina enorme, em que chegámos a ter 6 mecânicos portugueses e 50 ajudantes africanos. Por conseguinte, tínhamos muito trabalho. E depois tínhamos, eu e os meus irmãos, criámos 2 propriedades de gado bovino. Ficava uma a 58 quilómetros da cidade de Climane e outra a 63. Portanto, dá-se o 25 de Abril, como é que vocês o sentem em Moçambique? Nós, com a notícia foi-nos dada por um amigo que tinha ouvido de manhã do dia 26 pela BBC. Nós não tínhamos tempo nem vagar de ouvir a rádio. Ele é que era um nosso amigo e ia-nos visitar com frequência às nossas oficinas e aos postos de abastecimento. Tínhamos representantes da Shell e tínhamos 2 postos de abastecimento. E ele foi lá e disse-nos, por causa eu estava lá mais os meus irmãos e o meu pai, e ficámos um pouco preocupados porque não sabíamos que política ia ser implementada nessa altura. Ficámos um pouco preocupados porque sabíamos que o terrorismo que nos estava a atacar, a Frelimo, que era subsidiada pelos comunistas da Rússia e pela China e pela América do Norte. E por conseguinte ficámos admiradíssimos e ficámos pensativos de saber o que é que nos ia acontecer. E depois como é que se dá o desenrolar da situação? Quando deixaram entrar as tropas da Frelimo, os militares portugueses puseram as armas, o 25 de Abril, foi o 25 de Abril, e já há uns meses que não havia problemas políticos em Moçambique. E a Frelimo, no dia 1 de julho de 74, não é? É que entraram novamente, não só pelo norte, por Cabo Delgado, como na parte do distrito da Zambésia,
que liga e que ligava e que liga a antiga Rodeza do Norte, que é agora o Malawi. É que entraram os militares da Frelimo. E depois o que é que aconteceu? Inicialmente não aconteceu nada de especial. Quando eles entraram, o comandante da Frelimo, Bonifácio Massamba Groveta, tinha sido nosso empregado. Desde os 14 aos 18 anos foi nosso empregado. E trabalhava connosco e aos 18 anos disse, olha, eu tenho ofereceram-me agora um emprego no Gurua, que ficava a 400 km, que era uma zona de chá espantosa. E eu, sim senhora, podes ir. E ficámos sempre muito amigos, nunca houve problema nenhum. E quando regressaram, soubemos que o Bonifácio Massamba Groveta, nosso antigo empregado, era o chefe da delegação. E chamou-nos, passado poucos dias. Houve uma assembleia muito grande no bairro onde ele tinha nascido, e eu mais 5 ou 6 portugueses assistimos. E quando ele deixou, num palco que fizeram o discurso, desceu, viu-me e abraçou-me. E todos os africanos daquela área ficaram muito admirados como é que o comandante da Frelimo abraçava o Eduardo Patrício. E sempre nos damos muitíssimo bem. Quando o governador português, o último governador português em todo o Império Colonial Português, saiu, que era nesse tempo coronel António Nascimento Garcia, que era aqui de Lisboa, e que nasceu e que viveu na mesma rua que a minha mulher. Era mais velho do que nós, não é? Do que ela, 10 anos, mas eram nossos conhecidos, a nossa família dela, e quando ele terminou o trabalho dele como governador do distrito da Zambésia, Frelimo quis que ele desse o governo ao Bonifácio Massamba Groveta. E por conseguinte, isso falou-nos diversas vezes, chamou-me e aos meus irmãos na conversa, e nós, como tínhamos gado bovino, disseram, vocês têm gado bovino, nós para os nossos militares precisamos, nós demos-lhe diversas cabeças de gado, E quando o governador saiu, a Frelimo e o governador Bonifácio Massamba, milhares de africanos foram-se despedir dele ao aeroporto. Uma coisa espantosa, porque era um homem colossal e que nunca prejudicou nem um português, nem um africano. Portanto, tinham todos os africanos, inclusive os militares, tinham um respeito tremendo por ele. Posteriormente, em 1974, quando no dia 18 de junho, no dia 25 de junho de 75, tornaram a independência de Moçambique, passado poucos meses, o comandante do Frelimo, num comício que teve em Lourenço Marques, num estádio de futebol feito pelos portugueses dos arredores de Gaia, com 60 mil pessoas, ele começou a falar e nacionalizou tudo. Nacionalizou tudo. Por conseguinte, ficámos sem nada, mas tínhamos a obrigação de continuar a pagar aos nossos funcionários, africanos ou portugueses, o seu ordenado. Deixámos de ter eletricidade, porque os técnicos portugueses, engenheiros, tinham-se todos embora. Deixámos de ter com dificuldades em arranjar peças para os automóveis.
assim como gasolina era até mais difícil. Até que um dia eu tinha ido para a propriedade de gado bovino, eu e o meu irmão José é que tratávamos, temos um curso de ajudantes de pecuária, porque havia muito poucos veterinários, e tivemos cursos de pecuária. Eu regressei, e quando eu regressei à 1h da tarde, tomei banho, almocei, e o meu irmão João diz-me: "Oh, Eduardo, olha que o presidente da Câmara, que era nosso amigo africano, quer falar contigo." Eu até disse: "Mas quer falar comigo ou com o representante da firma Patrício Filhos? Vocês também são de diretores." "Não, o governador quer falar, o presidente da Câmara quer falar com o Eduardo Patrício." "Então quem é que veio cá?" "Olha, foi o doutor Carlos Alberto Roteia, que nos perseguiu antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Porque durante muitos anos não quis falar no nome dele. Mas ele, antes do 25 de Abril, fazia inspeções de trabalho, ele e fiscais, e como nós tínhamos centenas de empregados africanos, ele ia todos os meses fazer uma inspeção às oficinas, ou a propriedades de gado bovino, ou aos estabelecimentos comerciais. Até que um dia chegou lá com 2 jipes às nossas oficinas. Nossas oficinas eram muito grandes. E foi falar para arranjar. O meu irmão arranjou, o meu irmão Ernesto e o mecânicos arranjaram, e quando acabou, telefonou-lhe a dizer: "Se o doutor já estão prontos." Ele chegou lá e falou com o meu irmão. O meu irmão chamou-me: "Oh, Eduardo, passa-se isto assim. O doutor Carlos Alberto Roteia já deve ter morrido, não sei. Ele era mais novo do que eu. Disse que não tinha dinheiro para pagar. E se nós, como é que se chama, passássemos fatura e recibo, mas não pagássemos, ele deixava de fazer inspeções." Eu, o meu irmão João, o pai do Kim, e eu, o meu irmão Ernesto, que era o grande, passa-se assim. Eu disse: "Ó, senhor inspetor, se todos os diretores de funcionários públicos fizessem como o senhor, nós não tínhamos dinheiro para pagar ao pessoal. Nós pagamos os nossos impostos, pagamos ao nosso pessoal, não há queixa nenhuma contra nós." Então ele pagou-nos e começou-nos todas as semanas a fazer inspeções. Passado algum tempo, quase 2 anos, chamou-me, e 12 africanos chamaram-me para eu ir a uma entrevista na Câmara Municipal. E disse-me o Presidente da Câmara, já não me recordo como é que ele chamava, mas era nosso amigo. Ele era de Lourenço Marques, mas estava lá em Climane. Nós sabemos que vocês estão com dificuldades financeiras, mas nós não queremos que vocês fechem as vossas instalações, porque contra vocês são a sexta firma mais importante e com mais pessoal aqui do Conselho de Climana. Portanto, e se vocês necessitarem, tem aqui, amanhã já podem levantar 50 mil contos, naquele tempo era muito dinheiro, para fazer face às despesas. Eu verifiquei logo o que é que havia. Eu virei-me para o Presidente da Câmara e disse: "Senhor Presidente, a esta hora são 4 da tarde e o Presidente o Presidente do Banco Nacional Ultramarino, com quem nós trabalhamos, ainda está a trabalhar. Eu dou autorização para ele dizer qual é a nossa posição. Nós compramos tudo a pronto pagamento." Ele pode dizer qual é a nossa operação. E
Mas pode telefonar. Eu dou-lhe autorização para ele dizer que não sabe. Então não vale a pena. Ou então pode telefonar para o presidente do Banco Pinto e Souto Maior, também é o segundo banco onde nós trabalhamos. Nós as importações pagamos tudo prontamente. Ele poderá saber dizer a nossa posição. Até que esse senhor doutor Carlos Alberto Roteia, que era natural aqui do distrito de Santarém, disse: então por que é que vocês despediram os empregados? Eu disse: senhor doutor, nós não despedimos. Nós fizemos, como somos proibidos de despedir pessoal, mas como não há eletricidade, não há material para os automóveis, a lei determina que depende dos anos em que trabalhamos para mandarmos uma carta a avisar que no fim de 6 meses, 8 meses ou 1 ano, se não se melhorasse as condições, que teríamos que enviar. Eu terminarei. E Vossa Excelência, Sr. Diretor, quando eles fizeram o pedido para virmos que todos os meses receber 6 meses, exigiu que eles viessem aqui exigir que pagássemos a pronto pagamento a totalidade. E foi aí que eu escrevi a Vossa Excelência a dizer que para poder pagar naturalmente. Portanto, não despedi. O senhor é que nos obrigou. E mais, está aí o Luís António Beira, que era o nosso antigo empregado, que o meu pai e eu tirámos das cadeias da PIDE. Era um funcionário africano, que era de uma música e trabalhava nos escritórios dos Caminhos de Ferro. A mulher, a esposa, era enfermeira e ele era funcionário dos Caminhos de Ferro. Como foram encontrar, eles andavam a recrutar jovens para irem para Frelimo, encontraram cartas e dinheiro e prenderam-nos. Começaram a passar muito mal. E nós, como tínhamos estabelecimentos comerciais e conhecíamos, começámos a dar-lhe qualquer coisa para... Até que o meu pai disse: temos que falar com o inspetor da PIDE para ver se ele dá autorização que o Beira venha trabalhar connosco. Fomos falar com o inspetor Borges e disse-lhe: aí passa-se isso assim com o Luís António Beira, a mulher e os filhos, os 3 filhos menores, estão a passar com muitas dificuldades, nós estamos a ajudar, mas não pode ser sempre. Agora vamos pedir para a Vossa Excelência dar a autorização que ele saia. A gente vem buscá-los à cadeia, vem trabalhar na nossa firma e vem cá e trazê-los outra vez. Nem pensar nisso. Mas passa-se isso assim. Até que, passado um mês, chamou-me a mim ao meu pai e disse: estivemos a estudar o problema e, sim senhora, podem vir buscar o Luís António Beira de manhã, vai trabalhar com eles, e à tarde vem cá trazê-lo. Mas se ele fugir, olharam para mim: Patrício, eu era o irmão mais velho, se ele fugir, você é imediatamente preso, mas não fica nem em Climano, nem lá nas Mares, vai para Lisboa. Ele começou a ir a trabalhar, vínhamos cá, já no fim do mês, o ordenado dele dávamos à mulher para ele passar. No fim de um ano e meio, 2 anos, soltaram-no então provisoriamente e ficou a trabalhar connosco. Mas, passado pouco tempo, foi nomeado chefe de uma secção e quando se deu a independência, o governo do distrito de Zambésia convidou a ir para o governo do distrito. Mas nós é que pagávamos o ordenado. E o Luís António Beira. E quando fomos chamados, quando eles nos perseguiram, o senhor Carlos Alberto Roteia, que era, como já falei, era diretor de serviços de trabalho, e um representante de um jornalista, Manuel Almeida, começou também a perseguir.
Porque ele e a mulher fizeram um contrato com a Frelimo e continuaram a trabalhar na Frelimo. E foram eles que nos acusavam de, quando a gasolina terminava, havia com dificuldades, e quando aumentava a gasolina, nós tínhamos 2 postos de abastecimento. Os nossos clientes iam comprar uma gasolina e ficámos sem nada. Até que um dia ele chega lá e diz: encham o depósito. Os nossos funcionários disseram: Sr. Martins de Almeida, não temos certo. É assim que os vossos patrões enriquecem, é assim que roubam ao governo para amanhã, outro dia, já tem ali. Eu ouvi falar, cheguei cá fora e disse: Sr. Martins de Almeida, o que é já? Disse: olha, passa-se assim, assim. Agarrei na mercadoria, vai buscar um coisa para me verificar. Faz favor de verificar. Abre isso tudo. Porque ele disse: então mantém aí guardado em bidões de 200 litros. Disse o Sr. Martins de Almeida: vai correr tudo. E se encontrar qualquer quantidade que seja, o senhor leva tudo de graça. Porque ele acusou-nos de que roubávamos e não para aumentar. Por conseguinte, depois, mais tarde, quando foram chamados, nos ofereceram 50 mil contos para manter a feira, nós não precisávamos. Eu quis era, porque sabia que os africanos, se recebessem tudo de uma vez, passado um mês já não tinham dinheiro nenhum, gastavam tudo. Eu disse para o Luís António Beira, que tinha sido nosso: Beira, tu assistes ao pagamento do nosso empregado. Quem é que nós devemos? Não devem nada, porque ele era testemunha e assinava como estava tudo pago, todos os funcionários. E depois disse: olha, escuta uma coisa, a lei não determina que não podemos pagar férias antecipadas a dinheiro, tem que as gozar. E vocês, os 10 nossos funcionários, não fizeram um requerimento ao senhor doutor Carlos Alberto Roteia a pedir autorização para receberem o ordenado em dinheiro e não a gozar as férias? E o senhor doutor não deu autorização? Portanto, a gente não deve nada, absolutamente nada a ninguém. Nem aos fornecedores de gasolina ou de materiais, compramos tudo prontamente. Não é verdade, senhor diretor da Companhia da Zambésia, que também era um português, mas não tinha nascido lá em Moçambique. E então não. Mandaram-nos embora e disseram. Passados 2 dias, chega-se um amigo meu ao pé de mim e disse: Eduardo, olha, o fulano de tal manda-te um abraço, era um dos que estava. Porque se tu tivesses recebido os 50 mil contos, hoje 3 funcionários, entre eles o Carlos Alberto Roteia, o Manuel de Almeida e um outro, já não me recordo o nome, já não são tanto, e vinham tomar conta e vocês tinham de ir embora. Portanto, um abraço. Então é que foi? Não posso dizer. Não posso dizer porque se ele disser e se souber, ele vai ser preso. Passado 15 dias, o meu amigo chega ao pé de mim: Eduardo, o doutor pertencia a uma secção do... Já está em Lisboa, fugiu, portanto foi fulano de tal. Portanto, começámos a tratar das coisas para eu e os meus irmãos para nos irmos embora. Portanto, já não havia condições para ficar? Não havia médicos, não havia advogados, não havia eletricidade. A eletricidade só vinha às 6 da tarde, que já ficava de noite, até às 6 da manhã. Os nossos funcionários fizeram um requerimento a pedir se podiam trabalhar das 6 da tarde até às 8h30
para se tratar de algumas coisas, era tudo elétrico, não é? E o senhor Dr. Carlos Alberto Roteia não deixou. Não deixou. Quando regressamos, cheguei a Portugal. Portanto, a Frelimo fez tudo por tudo para os portugueses virem embora. Mas não nos queriam deixar vir embora. Queríamos que nós continuássemos lá sem possibilidades de trabalharmos e de fazer trabalhar sem condições. Queriam que ficassem ao mando deles. Exatamente. Porque os nossos quem nos alugou, tínhamos casas para alugar e começaram a pagar não a nós, mas ao governo. Portanto, depois acabam por tratar das coisas e vir-se embora. Começamos a vir embora, até que evidentemente começaram a verificar que nós estávamos a arranjar caixotes e malas para trazer alguma coisa e foram falar ao governador. Ele chegou lá ao nosso estabelecimento, às nossas oficinas, e disse: eu quero falar com vocês os 4. Amanhã, às tantas horas, apareçam lá. Foi para lá, estamos na conversa, e éramos obrigados a dizer camarada. Era camarada governador, camarada comandante, camarada... Chegamos lá, e ele disse: Patrício, vocês querem se ir embora porquê? E eu olhei para ele e disse: camarada governador, se eu estiver a falar com um amigo de há muitos anos, o Bonifácio Massamba Groveta, digam os motivos. Se eu estiver a falar com o Bonifácio, governador, e da Frelimo, não posso dizer porque posso ofender. Mas se eu falar ao amigo, ele que é governador, ele em particular, pode falar ao governador e saber o motivo que a gente vai embora. Ele olha para a mulher, que também era da Frelimo, olha para a mulher, diga lá. E dissemos: passa-se isto assim, passa-se assim, passa-se assim, passa-se assim. E ele... Então, mas em Portugal também houve a Revolução do 25 de Abril. E o meu irmão, o João, disse: Bonifácio, nós em Portugal podemos comer pão com sardinha debaixo de uma oliveira ou de um pessegueiro, e aqui não nos deixam. Não temos nada. Portanto, e disse-lhe um motivo que poderíamos continuar. Passa-se isto assim, se vocês fizessem isto, nós continuávamos. Se nos deixarem transferir 1/3 do ordenado para Portugal, nós ficamos. Mas se não nos deixarem transferir absolutamente nada, nós daqui no fim de 4 ou 5 ou 6 anos, chegamos a Portugal, não temos absolutamente nada. Eu quando houver uma reunião com o governo em Lourenço Marques, vou apresentar a situação. E pode ser... Não conseguiu. Nunca conseguiu. Portanto, vocês chegam a Portugal com o quê? Com a ideia de demonstrar a muitos portugueses que nós tínhamos enriquecido, não a roubar, mas sim a trabalhar. De tal maneira que a Frelimo ficava muito admirada que nós tínhamos centenas de funcionários africanos sem nunca haver uma queixa contra nós. De espécie absolutamente alguma. Nenhuma. Portanto, ficavam muito admirados. E encontraram o quê quando cá chegaram? O apoio de alguns familiares. Os meus irmãos, o João e o José, ficaram em Sernacho, e eu fiquei em Lisboa na casa de um cunhado, irmão da minha mulher. Até que um dia encontrei 2 amigos e na conversa disse: olha, Patrício, olha, no Estoril há uma firma que precisa de empregados, ajudante de caminhão, servente. Eu sei que vocês se quiserem... Está bem, fui lá e disseram: sim, senhora. E comecei a trabalhar como servente. Aliás, eu, os meus irmãos, os meus sobrinhos, o Kim, o irmão mais velho, os meus sobrinhos todos.
trabalhávamos como serventes de caminhão em diversas firmas. E começámos a trabalhar, e eu fui, na firma não conhecia ninguém, não conhecia. Comecei a trabalhar como servente. Passado uma temporada, um mecânico, um motorista, o Damião, adoeceu, e quando adoeceu o diretor, Alfredo Geraldo Lourenço, era um homem extraordinário, ele morou muitos anos, disse, então o Damião adoeceu, agora vou contratar um motorista de caminhão, 8 dias, 15 dias, um mês. Eu meti a mão à bolsa e disse, senhor Alfredo Geraldo Lourenço, eu tenho carta de pesados profissional, pesados e ligeiros, então você pode tomar? Posso, então não dizer nada. Senhor Alfredo, o senhor contratou-me como servente, como ajudante de caminhão, não como motorista. O motorista era o Damião. Então, eu conhecia, andava com ele, conhecia aquilo tudo e comecei como motorista. Ele teve 5 meses doente. Quando regressou, foi para outra vez e disse, Patrícia, você não pode continuar aqui. Então, você fica aqui dentro do armazém. Então, passado pouco tempo, fui convidado a ser vendedor e cobrador da firma. Tinha muitos sócios e muita firma. Conhecia aquela zona toda. Tive alguns anos e, passado uma temporada, um dos meus diretores disse, Patrícia, você anda agora aí com o caminhão, corre aí, andam a fazer construções, nós estamos a pensar fazer uma cadeia de supermercados, se encontrar uma zona onde se possa fazer um supermercado grande para continuarmos a trabalhar. Andei até que encontrei em São João do Estoril uma construção, estava em construção com 15 andares. Parei, falei com o dono do edifício, o Sr. Brás, é para vender, sim. Então isto aqui para que é que é? Para o que quiserem. Pode ser para um stand de automóveis, pode ser um supermercado, pode ser qualquer coisa. Então que área tem? Tem 1000 metros quadrados. Depois tinha a rua passava à frente, mas tinha ainda um espaço para estacionamento. Fui falar com o meu diretor, disse ao senhor, nós estamos a esquecer, em tal sítio, disse assim, no bairro em São João do Estoril, na Galiza, bairro da Galiza, também, está-se a fazer isto já. Fui mais ele, e fomos lá, e ele esteve a falar, e disse, quantos metros quadrados tem isto para venda ao público? 1000 metros quadrados. Então quanto é que era? Naquele tempo, em 1978, 13.500 contos, que era muito dinheiro. Mas ele fez uma reunião com os comerciantes e disse, passa assim, vamos fazer uma firma para quem quiser ser sócio comprar ações e para fazermos uma cadeia de supermercados. Pronto. Pois, Patrícia, se você fala com comerciantes, se quiserem ser sócios e comprar ações, tá. Falei, até que disse, Patrícia, você pode também ser sócio e comprar. Eu sou, Sr. Celestino, eu não sou um comerciante, eu sou vosso empregado. Está bem, mas apresentou a área para o primeiro supermercado, esteve ao pé de mim, por conseguinte, estamos a convidá-la para poder ser. Era um único que não era empregado. Houve umas poucas reuniões, aquilo começou-se a tratar tudo. Houve algumas reuniões, mesmo em Cascais, com 48 comerciantes. Eu era o único que não era comerciante. E tinha 4 ações, 20 contos. Havia 3 ou 4 comerciantes também com 20 contos que não acreditavam de lá. Havia comerciantes com 50, 60, 70, 80, 100. E ele disse, quando foi eleito para presidente do Conselho de Administração, começou a escolher grandes comerciantes. Eu estava lá no fundo e houve um comerciante, Patrícia, olha, o Celestino
Celestino José Croças. Celestino está-te a chamar. Eu comando sempre com canetas. Ele sabia, e disse, bom, é para fazer a ata. Sou Celestino, é para fazer a ata. Não, sente-se aí. É para convidá-lo a fazer parte da administração. O quê? Então, esse tipo retornado, há 3 anos era nosso era ajudante de caminhão, ajudante, servente, agora fica nosso diretor. Fui nomeado diretor. E estive como diretor mais ele, até o ano 2000. No ano 2000, quando deixámos de ter responsabilidades bancárias, pagámos tudo, eu pedi vendi, ele comprou as minhas ações, e eu já com 70 anos vim para São Lázaro do Bom Jardim. Mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Quando veio de Moçambique, como é que encontrou Portugal? Vamos lá ver, se eu tinha saído de cá com 19 anos e regressei com 43, e não conhecia esta zona de São Lázaro do Bom Jardim, Sertã, Tomar e Castelo Branco, mas de Lisboa passei, não conhecia absolutamente nada da vida. Só quando regressei comecei a verificar que havia a segurança social, que em Moçambique não havia, não era necessário, não se ouvia falar em lares, e eu disse para a minha mulher, não deste filhos, e eu não tive coragem de fazer um filho em mulher alheia, porque ela teve um desgosto tremendo. E por conseguinte estamos a pensar, estão a falar em lares, para quando nós chegarmos a velhos e necessitar, para irmos para um lar. Começámos a trabalhar, eu e ela como budista, começou também se inscreveu na Segurança Social a pagar para eu, onde trabalhava, também pedi isso, Sr. Alfredo, desconto para a Segurança Social? Sim, senhora. E depois comecei a trabalhar e começamos. Depois comecei a receber 2 ordenados. Onde era empregada, outro onde era patrão. Mas nunca prejudiquei nem onde era patrão, nem onde era empregado. Nunca prejudiquei nem uma direção, nem outra. E por conseguinte, ainda hoje vou a Estoril e a Cascais e olho de cara levantada. Os meus diretores já morreram quase todos, só o Celestino José Croças é que não, mas está há 10 anos com AVC, é mais novo do que eu, 5 anos. Mas ainda me conhece quando eu vou visitá-lo, tal, porque ele não se esquece de que a minha história é muito complicada e não me levava muito tempo a falar. Diga-me uma coisa, o que é que significa o 25 de Abril para si? Vamos lá ver. Eu sempre tive liberdade de falar, evidentemente, como a minha ideia, dos meus irmãos e da minha família era trabalhar e não nos metermos em política, aceitámos. Inicialmente tínhamos receio de que fosse o Partido Comunista, porque nós, 2 anos a viver no comunismo em Moçambique, e sabemos como é que ficámos, tínhamos um receio tremendo. Mas depois, quando começou o PS e depois o PSD, começámos a aceitar. E como é que se sente o selo, digamos assim, de ser retornado? Já me esqueci disso. Nós, os retornados, começamos a lançar ideias em diversos sectores, e por conseguinte, sem necessitarmos de auxílio de ninguém. Começámos a trabalhar para conta e quisemos demonstrar, foi o que já tinha dito, demonstrar que foi a trabalhar e sem nos metermos em política, mas a trabalhar e a pagar os nossos impostos, que tínhamos enriquecido a trabalhar e não a roubar.
Acha que tinham uma visão diferente das pessoas que estavam cá, em Portugal? Provavelmente, Mais aberta. porque as pessoas que estavam aqui em Portugal diziam que nós, os retornados, vínhamos roubar os lugares dos nacionais que cá mantinham. Mas nós não roubamos. Criámos muitos postos de trabalho e alguns funcionários foram admitidos. Eu conheci um gerente bancário, lá em Climane, que chegou cá, começou como servente, mas depois foi readmitido no Banco Pinto e Souto Maior e foi subindo de categoria. Por conseguinte, muitos que eu conheci, que começáramos a trabalhar como serventes e como empregados e mais tarde tornámos a trabalhar por conta própria. Acha que se não tivesse acontecido o 25 de Abril, ainda estava em Moçambique? É interessante que o meu pai vendeu as propriedades e as casas que tinha aqui em Sernás de Bom Jardim. Vendeu. Ele levou para lá o dinheiro para fazer a última grande obra que nós fizemos lá. A última grande obra. Essa grande obra foi inaugurada no dia 1 de dezembro de 1969. Em 64 ficamos sem nada. Mas tínhamos a ideia de, em 1900, e se continuasse, se não houvesse a Revolução, em 1974, 75, vimos comprar aqui em Sernás um terreno para construir uma casa para virmos passar férias. Porque nós estávamos 10, 12 anos sem férias. E só no fim de 10 anos ou 12 é que podíamos vir a Portugal passar 4 meses ou 3 meses de férias. Então nós não queríamos abandonar Sernás de Bom Jardim. E o meu pai ainda ficou com a herdade da minha mãe algumas propriedades e, por conseguinte, onde os meus irmãos fizeram, o meu irmão João e o meu irmão José, criaram uma criação de porcos. Portanto, não tinham vendido e serviu para eles começarem a trabalhar e serem criadores de gado bovino, de gado suíno. Sim, sim. Portanto, continuariam em Moçambique, se não se tivesse... Mas continuaríamos em Moçambique, mas viríamos todos os anos, podíamos vir cá as 5 pessoas gozar férias. Podíamos cá vir. Na altura sentiu-se desapontado quando aconteceu o 25 de Abril, depois com tudo o que aconteceu, sentiu que lutámos tanto por estar aqui em Moçambique, por ter esta vida e agora, infortúnio do destino, temos que ir embora? Vamos lá ver. Moçambique foi evoluindo devido à nossa presença. Estradas, pontes, hospitais, campos de aviação, elementos, mesmo, é preciso, pouca gente sabe, de que em Moçambique, em 1974, 50% dos funcionários públicos eram moçambicanos africanos. E, por conseguinte, sabíamos que tinha as plantações de chá, as plantações de café, o gado bovino, propriedades de cereais, arroz, que era exportado de arroz, e que os africanos nos vendiam sacos de arroz que eles produziam e nós consumíamos. E exportávamos milhares de toneladas de arroz, de milho, de coco. Nós, a Zambésia, tinha a maior plantação seguida de cocos e tínhamos a única fábrica de coco ralado, que era mesmo na cidade de Climane. E assim como óleo de coco, que da fábrica até ao porto de Climane, tinha uma canalização. Como é que vê hoje a nossa sociedade portuguesa, tendo em conta o 25 de Abril? Evoluiu. E por consciente, nós, os retornados, aceitamos-lhe perfeitamente e estamos integrados. Estamos integrados. Eu, por exemplo, já fui convidado
por diversos partidos políticos para ir para a Junta de Freguesia ou mesmo para o Conselho, em Climane, no Estoril e aqui no Sertão. Mas eu nunca quis inscrever-me em nenhum partido. Quis sempre livre, porque eu posso dar os parabéns a qualquer partido que seja, desde que trabalhe em prol da evolução da nossa sociedade.